E aí, pessoal, tudo certo? Professor Leonardo Alex aqui para mais um vídeo. E eu acredito que o vídeo de hoje seja um material inédito, né, exclusivo aí na internet, porque eu nunca vi ninguém falando motivos para vocês não entrarem numa faculdade ou não cursarem pedagogia, tá bom? Então eu acredito que o conteúdo desse vídeo vai ser totalmente inédito, tá? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, mas principalmente no Instagram, tá bom? Que ela é a mais recente, é que eu tenho menos seguidores ainda. Então, se você gosta do trabalho que eu faço aqui, eu acredito que você também vai gostar do que eu estou postando lá, né? Já postei fotos sobre viagem a concurso, viagem a entrevista e dá uma olhadinha lá. Eu acho que tá bem bacana, tá bom? Quando pegar mais seguidores, eu vou priorizar um pouquinho mais essa rede social, tá? Então segue lá no Instagram. Bom, há uns 2 vídeos atrás eu tinha dito que eu postaria um vídeo com motivos para vocês não cursarem pedagogia. Eu postei um vídeo para vocês cursarem, dei os motivos, só que nem tudo são flores, né? Nem tudo são mil maravilhas. E eu separei aqui também 7 motivos para vocês não entrarem. Gente, eu não tô querendo que ninguém desista do curso, hein? Pelo amor de Deus. Mas se você ver que esses fatores, esses motivos têm um peso grande, fiquem à vontade. Eu não quero falar nem para vocês entrarem, nem para vocês desistirem de nada. Eu só quero apresentar alguns motivos que são realidade. Eu acredito que até os estudantes de pedagogia ou as pessoas que já concluíram e ainda me acompanham podem confirmar tudo isso, que é pura verdade, tá bom? Então, vamos lá. Eu escrevi aqui no cantinho, eu vou ler o tópico, né, o motivo e vou comentar para vocês. Bom, o primeiro é a faixa salarial comparada a outras profissões ou até mesmo outras licenciaturas. O que acontece? O pedagogo em sala de aula ele ganha um pouco menos que professores de licenciaturas específicas como matemática, geografia, química, história, português. Esses professores de licenciaturas específicas ganham um pouco mais. Mesmo sendo professores, né? Eles tiram um pouquinho mais, o pedagogo um pouco menos. Ou seja, será que não compensa cursar outra licenciatura em vez de pedagogia? E a faixa salarial comparada a outras profissões, quando eu digo isso, eu me remeto ao seguinte, pessoal. Um advogado, ele passou num concurso público ou acabou de se formar e vai trabalhar em algum lugar, o salário dele é muito maior do que um professor. Um dentista, acabou de se formar, entrou no mercado de trabalho, o salário dele vai ser maior. Um arquiteto acabou de se formar e assim por diante, gente. Muitas profissões ganham mais do que os professores inicialmente, né, e ao longo dos anos, porque conforme os salários vão subindo, por mais que subam, vai acontecendo isso aqui. O professor é esse e as outras profissões são essas. O que vai acontecendo é isso aqui, ó. Vai subindo, mas as outras profissões vão muito mais rápido, né? Então esse é o primeiro motivo. A profissão de ensino superior é que é uma das que ganham menos, né? Falando a verdade. E segundo motivo, o atendimento a diversas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, quem são essas pessoas? Os alunos, né? Um médico não atende 30, 40 pessoas por vez. Um arquiteto não atende 30 pessoas por vez também. Imagina um arquiteto. 30 pessoas juntas, pessoal, como que vai ser o projeto de cada um, que não sei o quê? Não tem como, né? Mas o professor não. O professor vai lá, ele atende 30 crianças ao mesmo tempo, ou jovens, ou adultos. E se for adulto, até mais numa faculdade, né? 80 pessoas numa sala de aula, 100 pessoas numa sala de aula. E o professor dá aula, o pessoal vai interrompendo, né? Perguntando. E quando está perguntando, pede para ir ao banheiro, para tomar água. E assim por diante. O professor nunca para, né? Então, ao atendimento coletivo, né? O professor vai fazer um atendimento coletivo enquanto outros profissionais não fazem isso, tá bom? Pode ter também, mas é raro, né? Bom, o terceiro tópico para vocês não iniciarem a pedagogia ou desistirem de vez do curso é a dificuldade de abrir o seu próprio empreendimento. Porque se uma pessoa se forma advogada e passa lá na OAB, né, tem todos aqueles requisitos, ela pode abrir um escritório, né? Pode trabalhar com sócio também. Um dentista pode abrir um espaço para ele trabalhar também, né? Geralmente é uma sala para um dentista, para um arquiteto, uma sala já basta, mas para um professor não. Se um professor quer abrir a sua própria escola, olha o investimento, gente.
de prédio, salários, captação de alunos, que você vai precisar dos alunos ali todos os dias, né? Não é uma vez ou outra, como acontece com os outros profissionais também. Ou seja, tem uma dificuldade aí, né? Se for comparado com outras profissões, se a pessoa quer abrir o seu próprio empreendimento, ela vai ter dificuldade, né? A não ser que ela seja muito rica e tenha parentes famosos, endinheirados, e a gente sabe que essa não é a realidade do Brasil, né? E principalmente se você está assistindo o meu vídeo, você não deve ser rico, é ou não é? Porque eu sou uma pessoa humilde, eu sou um professor, eu acredito que a faixa aí que me acompanha é de gente humilde também, batalhadora, sofredora aí do nosso Brasil brasileiro, né? Acho que não tem nenhum ricão aqui não. Se tiver, comenta aí, tá bom? Que eu quero saber quem são os ricos que me seguem. Eu sei que todo mundo aí, se for, é rico de saúde ainda, né? Porque cada um de nós tem alguma coisinha aí, algum problema de saúde. Bom, mas não tô querendo entrar aqui em faixa salarial, tá, gente? Só uma brincadeira, vocês sabem disso. Eu tenho que reforçar também porque tudo que eu falo agora aqui no canal, já vem uma pessoa, mas você disse isso, tira totalmente do contexto. Então é bom amarrar bem as minhas falas para que isso não aconteça, tá bom? Que o canal não para de crescer e como diria lá o tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Bom, próximo motivo, próximo item aqui da minha lista é estar informado e atualizado a todo momento. Professor é um ser que ele não pode ficar desatualizado. O professor tem que assistir televisão, tem que entrar na internet, acompanhar notícias. Eu cometo esse erro que eu não assisto televisão, tá? Eu sei que eu deveria, mas eu não gosto e também não tenho tempo, né? Agora com o coronavírus aí, até que dá para ver uma coisa ou outra. Mas eu não assisto e eu não gosto. Mas é muito importante estar informado, gente, porque as crianças, os jovens, eles assistem televisão e às vezes eles estão informados, muito mais informados do que muitos adultos. E eles sempre querem comentar no dia seguinte na aula. Professor, você viu que aconteceu aquilo? Você viu que aquilo lá que passou na televisão? Você viu o terremoto que aconteceu em tal lugar? Por que acontece um terremoto? Por que existe desigualdade? Sei lá, só um exemplo, tá bom? Por que lá a ponte caiu? Por que encheu? Por que choveu todo aquele tanto em tal lugar que transbordou tudo? Por que existe aquela doença? De onde vem o coronavírus? Né? São coisas que talvez não estejam programadas no nosso currículo, mas que a gente acaba abordando ali também em sala de aula, tá bom? Então, se a gente está inteirado com o público, que são os nossos alunos, e são os professores, então acho que é fundamental nós estarmos informados a todo momento, tá bom? E se você é de outra profissão, você não precisa. Se você é um médico, né? Se você é um médico, vai atender lá no seu consultório ou no posto de saúde, numa UPA, o paciente não vai chegar lá e falar assim: ô doutor, você viu que em tal lugar deu uma enchente e levou a ponte? Ninguém faz isso. Quando você vai ao médico, você fica comentando o que você viu no jornal com o médico? Não, você vai chegar, doutor, tô com dor aqui, minha cabeça dói aqui, o que eu faço? Né? Ele vai passar um remédio, um exame, alguma coisa. Ou seja, outras profissões não precisa de informação a todo momento. É lógico que eles precisam de aperfeiçoamento da mesma maneira que os professores precisam. Mas estar informados não. Você vai no banco, você vai falar lá pro gerente. Ah, ô gerente, você viu lá que o presidente fez isso. Em tal país cortaram tantas árvores, o petróleo vazou em tal lugar. A gente não faz isso, gente. A gente faz isso com o professor, que a gente quer comentar, quer ouvir a opinião do professor, né? Então, por isso que é importante o professor estar informado. E se você não é uma pessoa que gosta de acompanhar sempre, é bom pensar e repensar aí os seus conceitos antes de entrarem numa faculdade, tá bom? Então, o próximo item é estar exposto a doenças em um ambiente fechado, tá? Se você é professor, você vai ficar com 30, 40 dentro de uma sala de aula. E se você for um professor de educação infantil de SEI, é pior ainda, porque as crianças têm muitas viroses, né? E vai passando de um para o outro, o professor também pega, tá? E agora também com o coronavírus, imagina, no início de tudo isso. Quais foram os profissionais que ficaram mais expostos ao coronavírus quando tudo começou? É lógico que os médicos estão na linha de frente, mas se uma
pessoa, uma família foi viajar para um país, voltou e passou para a criança levou para a escola, contaminou os amigos e o professor também, a professora, né? Então, sala de aula é um lugar terrível para se pegar muitas doenças, tá bom? Porque é fechado, você fica ali com muitas pessoas. Coisa que se você tivesse outra profissão, não aconteceria, né? Mesmo você vai atender um por vez, vai ter sua secretária ali, ela vai definir se vai falar com você, o que precisa, né? Ou você faz um atendimento também por WhatsApp, por internet. Então, é um motivo também para não se cursar pedagogia e nenhuma outra licenciatura. Bom, agressões em sala de aula e a destruição de bens. Gente, infelizmente, é triste dizer isso, mas nem todos os alunos da nossa nação têm bons modos ou recebem uma educação que a gente considera ideal, né? Vocês já devem ter visto, porque eu também vi, uma coisa que eu acho um absurdo, eu acho que a gente tem que pensar em alguma coisa juntos para mudar isso, tá bom? Professores sendo agredidos na internet. Eu já vi o caso da professora que levou uma livrada que sangrou tudo. Já vi adolescentes agredindo professores, dando murros, socos. Já vi o caso que colocaram uma lixeira em cima da porta, o professor abriu a lixeira, caiu em cima do professor, todo mundo começou a debochar. E tudo isso foram coisas que foram gravadas, né, e jogaram na internet, para vocês verem o desrespeito que o professor sofre. Vocês já viram algum médico passando por isso? Algum advogado? Algum engenheiro passando por isso? Não acontece, é com o professor, porque o professor está na linha de frente para lidar com a população, né? Então é um caso muito complicado, tá? Não é que vai acontecer a todo momento, mas uma hora ou outra pode vir a acontecer, né? Ninguém está imune a isso. E sobre a destruição de bens que eu coloquei nesse mesmo tópico, é o seguinte: se um adolescente não gosta de você, coisa que eu já... Não que eu presenciei a pessoa fazendo, mas essa notícia já chegou para mim com pessoas próximas, né? Então, se ele não gosta de você, o que ele pode fazer se ele for um menor infrator? Ele pode ir lá rasgar o pneu da sua moto, tacar uma pedra no seu carro, riscar o seu carro, pichar o muro da escola te ofendendo. E tem diversas notícias, gente. Dá um Google aí que vocês vão ver pichação, muro de escola, professor, agressão, professor agride aluno. Tem de monte, vocês já viram. É ou não é? É a realidade. Então, esse é mais um motivo para vocês desistirem de fazer o curso de pedagogia, tá? E o último tópico também é o planejamento semanal, que, querendo ou não, pelo menos no meu caso, eu preciso trabalhar no final de semana. Por quê? Durante a semana eu trabalho de manhã e à tarde, e o planejamento sobra para o final de semana. Planejar as aulas, fazer leitura de livros, treinar exercícios, ver como que eu vou aplicar cada aula, montar a minha rotina no computador, no meu quadro de semana, né, quadro semanal, para poder enviar para a escola, para mostrar o que eu vou trabalhar aquela semana com as crianças. Então, ou seja, além de todo o serviço dentro da escola, em dias de semana, o meu final de semana eu acabo fazendo isso também, tá bom? Eu acabo trabalhando. Então, esses foram os 7 motivos para vocês não cursarem pedagogia. E eu gostaria de levantar outro questionamento aqui com vocês e pensar junto com vocês. Eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que a gente poderia fazer para que esses níveis de violência diminuíssem contra os professores e quais são as ideias de vocês, tá bom? Comenta aí para mim, vamos abrir, né, os comentários aí para ser um espaço interessante de debate, tá bom? Então, é isso, me segue lá no Instagram e, por favor, gente, dá uma olhadinha aí nos outros vídeos também e ativem o sininho. Teve gente que veio comentar nos meus vídeos, no último que eu coloquei, por que tantos inscritos e poucos acessos? Eu acredito que, primeiro, é porque a pessoa não ativou o sininho de notificação, né? Então, eu acho que esse é o primeiro motivo que a pessoa vai deixar de receber. E segundo, eu tenho a impressão que o YouTube só favorece alguns canais para que eles cresçam, mas eu também não importo, né? É lógico que é bom ter muitos seguidores, mas eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Por quê? Quando eu posto um vídeo aqui no canal, ele bate tipo 100 acessos,
eu já tenho 50 likes, ou seja, é uma média de 50% que tá deixando gostei. Agora outros canais, sei lá, tem 5.000 acessos, não tem 2.500 likes ali na proporção de 50-50. Às vezes não chega nem a 100 likes. Ou seja, a gente tem que ver quem está assistindo. E o meu público eu estou muito contente, porque são professores, estudantes de pedagogia, quem simpatiza com o tema de educação. E, gente, se vocês tivessem noção de como nesse nosso Brasil é difícil existirem pessoas interessadas por educação, e eu fico contente porque eu estou reunindo toda essa turma aqui no canal, né? Eu acho isso super bacana. Então, deixa aí aquela sugestão que eu comentei com vocês, tá bom? E é isso aí. Ativa o sininho então, me segue no Instagram, se inscreve no canal. Muito obrigado, deixa seu like, até a próxima e fui! Ah, e lembrando, antes de encerrar, gente, se você tá fazendo pedagogia e quer desistir, não bota a culpa em mim, viu? Ó, nem tá aqui mais quem falou.